E aí pessoal, boa tarde. Bora aqui continuar conteúdo de inteligência de negócio, né? Estou procurando aqui onde eu deixei a última planilha. Deixa eu ver. Bem, eu não estou achando ela aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa. Essa como uma cópia. Na verdade eu vou trazer para cá. O link. O pessoal tá pedindo o link aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Então galera, é o seguinte, eu não encontrei aqui, eu vou fazer rapidinho, basicamente o que eu fiz na outra aula. Primeiro eu vou importar esses dados, deixa eu puxar aqui a Heloísa. Deixa eu importar aqui. Eu vou fazer rapidinho o que eu já fiz na outra aula, tá, beleza? Eu vou importar aqui. Hoje a gente está fazendo essa aula para complementar da semana e para adiantar o curso. Então eu vou importar esse conjunto de dados, que é uma pasta, um arquivo do Excel normal, né? Eu vou fazer isso aqui rápido porque foi feito na aula passada. Então eu vou vir aqui onde ele se encontra. Achei o arquivo sem querer, é esse aqui. Ele está dentro de documentos 01 inteligência de negócio. Então ele está aqui. Dentro desse documento. Estava aqui. Então eu vou trazer ele para cá. Sem querer eu achei, ó. Pronto, agora eu vou abrir ele já pronto. Foi o que a gente fez na aula passada, né? Eu vou fechar esse. E o que é que eu vou trazer aqui para vocês na aula de hoje? É uma continuação. Tá, vai compartilhar a tela, obrigado. Eu sempre esqueço. Então é uma continuação, né? Do que a gente vinha fazendo. A gente criou essas tabelas dinâmicas para... Eu aqui de vez em quando vou estar virando a tela. O rosto. A gente criou essas tabelas dinâmicas, né? Para fazer uma análise por dimensão, né? Quando a gente diz que tempo, produto, região, cliente seriam dimensões do nosso problema, né? E aí eu posso ter, por exemplo, vendas por mês, por cidade, por produto, e fazer essas análises. A gente discutiu isso na aula passada. Discutimos também o conceito da medida, né? O que é que eu quero medir? Eu quero medir a quantidade de vendas, o faturamento, o custo, o lucro. Então a gente fez alguns tratamentos aqui nessa planilha de dados na aula passada, que eu não vou retornar a falar para não gastar tanto tempo. Então a gente discutiu sobre o que seria esse cubo OLAP, né? Onde você tem cubo porque você teria em várias, você pode ter um hipercubo, na verdade, você tem várias dimensões, né? E aí você pode fatiar esse cubo. A ideia é que você vá fatiando, por exemplo, vendas apenas do ano de 2024, vendas por um certo grupo de clientes no ano de 2024, né? E assim por diante. Então são ou fatias, né? Ou você pode combinar, por exemplo, eu quero saber as vendas de 2024 no estado do Ceará, que for acima de R$ 2.000, né? Então você pode combinar essas coisas. Você pode, tudo isso você pode fazer aqui com o uso de tabelas dinâmicas no Excel, né? Você pode fazer um drill down. O que seria o drill down? É quando você faz uma análise temporal por ano, aí você vai aprofundando, né? Eu quero ver por trimestre, por semestre, por mês, né?
ou por ano, semestre, trimestre, mês, dia, né? O mês, semana, dia. Isso chama-se o drill down, né? Isso tudo está no conteúdo do material que eu passo para vocês, tá? Eu posso fazer um resumir os níveis, é o que eu chamo de roll-up, né? O roll-up você está subindo os níveis, né? Eu tinha antes uma análise por dia. Não, por dia está muito detalhado, eu quero ver por mês ou por ano e assim por diante. Então, esse conceito de Cubolap, ele faz essa organização multidimensional, né? Ou seja, onde eu tenho várias dimensões. E essas dimensões de minha análise aqui, nesse caso, pode ser produtos, categorias de produtos, regiões, né? Por vendedores, né? Por tempo e assim por diante. Então a gente fez essas tabelas dinâmicas aqui, que vocês estão vendo, né? A gente calculou aqui esses valores, eu expliquei o que seria a média, mediana, desvio padrão, a importância disso aqui para uma medida. Essa medida aqui foi a da receita, né? Então isso que a gente fez aqui foi o que eu comentei, né? Foi uma exploração de dados, mas não é só você jogar gráficos aqui, tá, gente? A ideia é você interpretar também, né? É o mais importante. Então, por exemplo, eu posso analisar aqui, por exemplo, os produtos mais vendidos, né? Eu estou com um filtro aqui nessa tabela dinâmica, vocês podem ver que tem um filtrozinho aqui, ó. Quando eu clico, tem um filtro marcado, ó. E aí, ó, tá os 10 primeiros. Se eu desmarcar, ele botou os 5 primeiros, desculpa, né? Tá aqui o filtro, filtrar valores, 10 primeiros. Ele está filtrando pelos 5 primeiros produtos, os produtos que tem maior receita, né? Então, se você tem uma lista aí de 200, 300 produtos, mas você quer ver qual foi o que deu maior receita para você, né? Então, uma tabela dinâmica faz isso rapidamente, sem ser necessariamente com fórmulas, né? As fórmulas é interessante para você tratar os dados, mas as tabelas dinâmicas vai te permitir fazer isso de forma rápida no Excel. Obviamente, gente, vocês podem fazer isso com outras ferramentas. Muita gente vai dizer, para que eu vou aprender isso? Eu tenho um Power BI, é muito mais poderoso. Sim, claro, mas nem todo mundo tem acesso a um Power BI, nem todo mundo tem o conhecimento. E o foco aqui é trabalhar em cima da ferramenta que você já conhece do curso anterior. Quem fala muito de Power BI, eu digo, não, eu prefiro usar o Python. Se for por causa disso, eu prefiro usar o Python. Para mim, me dá uma análise muito mais robusta, me dá uma forma mais customizada. Eu consigo customizar e ter uma facilidade de programar ali muitas coisas de forma mais menos engessadas, né? Qualquer ferramenta, mas é claro, isso vai do profissional, cada profissional vai ter a sua preferência, isso é o de menos. A ideia aqui, o foco é na planilha eletrônica, que é de fácil acesso, que você consegue, com pouco conhecimento, você consegue já ter um bom resultado, né? Eu posso limpar esse filtro e eu vou ver que tem muitos produtos aqui, tá? Então tudo isso a gente fez na aula passada. Então eu posso discutir com vocês coisas do tipo quais produtos geram mais receita, né? Então um simples filtro desse com a tabela dinâmica você consegue analisar, né? Eu posso clicar aqui e ver, ó, classifique de A a Z, do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Então aqui eu tô trazendo pela letra, né? Mas eu posso clicar com o botão direito aqui em cima dos valores e colocar um classificado do maior para o menor e vai ser o valor aqui, o maior valor, né? Então eu posso responder esse tipo de perguntas, né? Qual fornecedor, eu não trouxe fornecedores aqui, mas quais vendedores, né? Eu posso analisar e dizer, por exemplo, com um conhecimento mais amplo de estatística, por exemplo, eu posso analisar se há diferença significativa nessas vendas desses vendedores, né? Ou se há diferença significativa nos produtos aqui nas categorias. Lembrando que esses dados foram gerados, pessoal, de forma fictícia, né? Então eles são bem ajustadinhos aí, ficam bem parecidos, os valores não mudam tanto, apesar de ter, por exemplo, alguns valores que mudam mais. Então são esses tipos de pergunta que a gente vai responder com essas análises, com um simples análise dessa que eu fiz aqui com vocês. Então, por exemplo, outro tipo de questionamento que eu posso fazer bem simples será que eu tenho 20% dos meus produtos gerando 80% de minha receita, né? Eu posso gerar um gráfico aqui que me dá essa resposta, mas sem gerar o gráfico, apenas olhando, né, tentando responder essa pergunta a olho nu, eu vejo aqui que eu tenho 14 produtos. O que seriam 20% de produtos? Seriam em cerca de 3 produtos, né? Então será que 3 produtos meus, que é os que mais geram receita, né? O tablet e essa memória aí, o roteador G,
Será que eles geram 80% da minha receita? Acho que não. Mas eu posso analisar isso, né? Só eu somar esses valores aqui, selecionar esses 3 valores. Se eu quiser fazer uma análise rápida, né? Deu 253 mil e o total é 931 mil. Se eu pegar a calculadora, é claro que eu estou fazendo uma coisa aqui rápida, eu vou ver que dá 27%. Né? Então não está dando isso. Né? Como eu tenho os dados aqui bem formatados, né? Eu não tenho aqui que 20% dos meus produtos geram 80% da minha receita. Tá? Mas isso é comum que aconteça quando a gente trouxer umas bases de dados aqui mais reais, né? Digamos assim. Então, esses tipos de questionamentos a gente vai fazendo e vai respondendo. Né? Eu estou trazendo questões gerais aí, por exemplo, de uma loja de eletrônicos, mas é normal que você pergunte, por exemplo, o notebook gera uma receita maior do que o mouse, né? O notebook gera uma receita, gerou no ano uma receita de 72 mil e um mouse de 67 mil. Obviamente, mais uma vez, esses dados são dados gerados por IA e eu não especifiquei o que era mais caro, o que era menos, que era mais barato. Ele botou de forma aleatória, né? Mas aqui poderia ser qualquer outro tipo de produto, né? Foi só uma amostra para mostrar para vocês como eu importava esses dados. Né? Essa primeira parte do curso é mais para mostrar para vocês uma maneira geral de gerar gráficos, de fazer análises dinâmicas, de importar dados, né? Mas não estou preocupado ainda na realidade das informações. Né? Então as tabelas dinâmicas, elas simulam esse cubo OLAP. Né? Essa relação, por exemplo, de vendas, né? Quantas vendas eu fiz em relação à receita, ou ao lucro, né? Ou até mesmo a quantidade de vendas, com as dimensões que eu tenho, né? Da minha análise. Que são as dimensões? Por produto, cada dimensão é o tipo de os produtos, né? As categorias, as regiões, vendedores. Né? Então, tudo isso é como se fosse, cada face do cubo fosse essas vendas, né, que é o que a gente chama de tabela fato, né, as vendas em si, e as dimensões. Né? Então, essa é a ideia. Esse tudo que eu estou falando para vocês está no material aí do que eu preparei para vocês, né, para vocês seguirem, inclusive, fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui. Né? E aí você vai lendo o material e ganhando esse conceito. Né? Então, a gente está lá no ponto 5 já do material, né? A gente discute mais algumas questões, por exemplo, quais regiões são mais rentáveis, né? Eu posso olhar aqui a norte, foi uma região mais rentável. Alguma categoria domina na região? Então, para eu responder essa pergunta, né, eu teria que pegar aqui categorias, né, e região, por exemplo, nessa região aqui, nessa análise de região, e eu deveria aqui colocar mais um nível, que seria categoria. E para isso eu arrastaria categoria para cá, e ele iria trazer, ó, eu vou afastar. O ruim de você trabalhar com gráfico no mesmo lugar das tabelas dinâmicas, né, que é o que eu não recomendo, é que quando você cresce uma tabela dinâmica, ela pode invadir aí um gráfico. Né? Mas aí, ó, eu digo, ele pergunta, alguma categoria domina em uma região? Né? Componentes, né? Componentes provavelmente aí dominam em todas as regiões, eletrônicos, informática, periféricos e redes. Tá tudo sendo na mesma ordem. Né? Mais uma vez, eu trago para vocês esses dados que são fictícios e a ideia deles seria apenas para mostrar como utilizar ferramentas, né? A ferramenta do Excel, e responder algumas perguntas de negócio. Mas os dados em si, lembrem, são fictícios e eu não solicitei que a IA fosse real com algumas informações. Tá? Então, uma coisa interessante também seria, na dimensão de região, é crítico eu fazer análises estratégicas, por exemplo, de logística, né, de expansão territorial, para onde é que eu vou. Tudo isso eu vou saber de acordo com as análises que eu vou fazendo aqui. Será que valia mais a pena eu dar um investimento no Centro-Oeste, já que eu estou com uma receita menor lá, a minha empresa vende menos para o Centro-Oeste, não sei, vamos dizer assim. Tá? Então, esse tipo de pergunta você vai saber explorando esses dados, que é o que a gente está fazendo aqui. E começando uma análise exploratória, né, que começa com estatísticas descritivas das principais variáveis, né, as variáveis que você está tentando analisar, como receita, como lucro. Né, o que eu fiz para receita, você poderia fazer para lucro. Né, e aí você começa a fazer análises dimensionais dessas variáveis. Depois você pode
fazer com 2 dimensões, né? Ou seja, eu posso pesquisar categoria e vendedor, se um vendedor vende mais uma categoria. Isso tudo vai depender do seu negócio, do seu problema que você conhece, né? Então tudo isso a gente vai comentando no material, tá? Eu estou só recapitulando aqui o que eu falei na aula passada. E para finalizar, a parte 4 da aula passada foi o conceito de time series ou séries temporais, que normalmente a gente verifica quando a gente tem uma variável de tempo, que no caso aqui nós temos uma variável de tempo, né? Então ela vai revelar tendências, ela vai revelar se a gente tem ciclos, se a gente tem sazonalidades, né? Então aqui eu criei um gráfico, né, lá na aula passada, por mês, e eu mostrei a vocês que eu posso mudar isso aqui, eu posso filtrar isso aqui por mês, por ano, por dia e assim por diante, tá? E isso aqui a gente fez tudo de forma dinâmica, né? E aí só para mostrar para vocês uma coisa, gente, só para revisar, isso até do curso passado. Isso é uma tabela, isso não é um intervalo de dados no Excel, isso é uma tabela. Tá aqui, ó, design da tabela, ela tem nome, planilha de vendas, e eu tenho várias informações aqui que eu posso fazer sobre essa tabela, desde questões de visualização, quanto questões mesmo de manutenção e gerenciamento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho essa tabela planilha de vendas, eu venho aqui, por exemplo, numa tabela dinâmica dessa, e sei que essa tabela dinâmica aqui está relacionada com aquela tabela lá. Por quê? Esses dados vêm de lá. Por quê? Quando eu clico aqui na minha análise da minha tabela dinâmica, eu vou saber aqui, ó, alterar a fonte de dados. Alterar a fonte de dados. De onde vem esses dados? Vem daqui, ó, planilha vendas. O que é planilha vendas? Planilha vendas é o nome, não é o nome dessa aba, é também o nome dessa aba, mas na verdade é o nome dessa tabela verde aqui, ó, que está verde e branco. Eu clico aqui, então vem para cá. Lembrando que aqui é um componente, né? Então esse cara está relacionado com aquela tabela, né? E aqui eu verifico, por exemplo, o mesmo para essas outras aqui, ó. Alterar a fonte de dados, todas estão relacionadas com planilha vendas, né? E essas tabelas aqui eu posso filtrar, colocar um filtro aqui, por exemplo, eu quero ver produtos, mas eu quero filtrar por região, então eu pego região e jogo aqui em filtro, né? Então, quando eu pego região, desculpa, eu estava com esse outro seleção, tá, aqui tá certo, aparece isso aqui em cima, e eu posso marcar no centro-oeste quais são os produtos que eu mais vendi, né? E eu posso continuar aqui com um filtro, né, que eu fui filtrar valores, os 10 primeiros, e aqui na verdade, eu vou botar os 10 primeiros, ok. Então quais são os 10 mais vendidos no centro-oeste, ou no nordeste, né, ou no norte, né? E eu posso fazer nessas análises de forma dinâmica, de acordo com aqueles dados lá. Eu não recomendo que vocês deixem análise de tabela dinâmica e gráficos na mesma planilha, no mesmo espaço, né? Gráficos em um, tabela dinâmica em outro, né? E aí a gente agora vai criar os gráficos aqui. Eu vou só exportar, posso até chamar de dashboard, o primeiro dashboard aqui. Certo? E eu vou colocar esses gráficos ali, vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V, colocar todos esses gráficos ali, dar com o mouse aqui, selecionar esse, dar um Ctrl X, dar um Ctrl V, trazer alguns gráficos aqui de análises, né? E aí eu não vou ter mais aquele problema. Vou exibir aqui, vou tirar essas linhas de grade, né? E aqui quando eu quero mover uma tabela dinâmica, eu venho aqui na análise da tabela dinâmica, coloco mover tabela dinâmica e clico onde eu quero colocar ela. Eu vou colocar essa daqui aqui em cima, aqui, né? Vou apagar essas linhas aqui para subir. Pronto, aqui estão minhas tabelas dinâmicas que eu posso analisar, fazer consultas, enfim. Posso até organizar melhor. Eu prefiro colocar tabelas dinâmicas na mesma ordem assim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu gosto de colocar aqui,
aqui em cima, deixa eu ver. Eu que não gosto de crescer a tabela para o lado, mas peraí, cancelar essa. Como eu sei que eu não vou crescer para cá, eu vou pegar essa, mover para aqui. Ó, ficou bem certinho, né? Aproveita e pega essa. Movo para cá. Então tem algumas análises aqui, por exemplo. É bom botar por produto, soma de receita, por categoria, por região, vendedores e aqui meses, né? Então eu posso aqui categorias, regiões, vendedor e por meses, por tempo. E eu posso escrever aqui soma da receita, soma da receita, soma da receita. Então eu tenho a receita total. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, esse filtro, né? Que aqui agora eu vou marcar tudo. Mas veja que esse filtro ele é dessa tabela dinâmica aqui, né? Eu posso criar filtros, por exemplo, para essas outras aqui também, tá? Mas quando eu clico aqui, por exemplo, nessa tabela dinâmica, o que é que eu vejo? Eu vejo quais conexões eu posso ter com ela. Por enquanto, essa galera aqui não tem nenhuma conexão, né? Não tem nenhuma conexão. Vamos lá para os gráficos. Quando eu olho os gráficos, é aquela mesma visualização que eu tinha antes. Certo? Só que com gráficos aqui. Então eu posso destrinchar a distribuição dos valores da receita. Eu posso jogar aqui, por exemplo, a média da minha receita, um valor fixo como esse valor que está aqui, ó. Né? Posso jogar e olhar, fazer minhas análises por gráficos, tá? Então, a interpretação por gráfico muitas vezes te dá um norte melhor, né? Eu aqui não estou criando ainda um dashboard, mas eu poderia criar e fazer esse mesmo carinha aqui. Né? Que eu fiz na aula passada. A diferença é que se eu quero isso aqui maior, vamos fazer assim. Mais ou menos isso, né? Para não esticar muito os gráficos ali, tá? Eu poderia fazer isso aqui sem ser com células, tá bom, gente? Eu estou só fazendo de forma mais rápida, mas você poderia fazer esses valores aqui, por exemplo, da receita. Utilizando, por exemplo, um desenho, né? Deixa eu ver aqui, inserir uma caixa de texto, por exemplo, e na caixa de texto aqui você colocar esse valor, né? Cadê a minha caixinha de texto? Deixa eu ver se ele funciona aqui. Cá, pegar essa mesma média. Não, mas ela pega aqui o valor, peraí. A caixinha de texto eu vou fazer diferente. Mas assim ficou bom, né? Só para mostrar a vocês. Tá bom? Então, eu criei esses gráficos também na aula passada. Então, aqui é onde você vai poder ver que cada gráfico desse... Cadê? Você vai poder
analisar e verificar de onde também estão os dados, né? Você pode alterar o tipo do gráfico aqui, selecionar os dados. Você está vendo que os dados estão vindo lá da planilha vendas do campo receita, né? Nesse caso aqui é um gráfico dinâmico. Aqui não é um gráfico dinâmico, tá? É um gráfico estático. Esse gráfico aqui. Esse é dinâmico. Então você pode ver com quem ele está relacionado, né? Você pode ver, por exemplo, as fontes dos dados dele é a mesma planilha de vendas. Tranquilo? Então, isso aqui é o básico que a gente até aprendeu no curso anterior. Tá bom? Então, é bom para vocês darem uma olhadinha no material, darem uma lida lá, né? E entenderem, por exemplo, a importância de cada gráfico. Aqui eu só botei gráfico de coluna, gráfico de barra, mas, por exemplo, você tem outros gráficos, como gráfico de linha. Ah, botei o gráfico de linha aqui também embaixo, não foi? Cadê ele? Eu tinha feito, não era? Deixei lá, foi? Eu acho que eu apaguei sem querer. Mas aí é fácil, né? Como é que a gente cria ele? Esse gráfico aqui, baseado nesse cara. Então eu venho aqui, inserir gráfico dinâmico, de linha, fazer um basicão, tá, gente? Dá um OK aqui, ele tá por mês já, do jeito que eu quero. Dá um Ctrl X e jogar ele para cá. Posso fazer isso aqui, né? Só para mostrar a vocês rapidamente. Eu sei que não está a visualização na tela aí tão perfeita, né? Porque eu estou tentando dar um zoom menor para vocês verem tudo de uma vez. Mas o que é importante? Importante é que tudo que vocês fizerem aqui nessa análise, por exemplo, se eu filtrar isso aqui, ó, por Centro-Oeste e der um OK, os produtos mudam, né? Se eu vir aqui no dashboard, nesse meu dashboard, e for lá na tabela de produtos, vocês vão ver que vai ficar exatamente do mesmo jeito, ó. Tablet Z, cadê o de produtos? Esse aqui, ó. Eu fiz o de produtos? Fiz. Aqui. Então, pode ver o tablet, né? Esse aqui, se eu posso até adicionar um rótulozinho aqui nos dados, só para ver os valores. Veja, ó, tablet, placa de vídeo, né? Impressora, notebook e webcam. Ele está fazendo aqui. Vai até a memória, né? Que são os 10 primeiros. Se eu marco aqui Nordeste, ele muda aqui, né? Ele muda aqui. Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma segmentação de dados. Eu prefiro trabalhar com segmentação de dados. Então, por exemplo, clicando aqui nesse cara de produtos, em cima dele, e usando inserir uma segmentação de dados, eu posso dizer aqui, eu quero por região. Ok. Veja que aqui é diferente, vai dar o mesmo resultado, mas é uma forma diferente, né? Eu posso ter aqui um filtro que vai ficar colado na minha tabela dinâmica, e eu posso ter esse componente de segmentação de dados, né? Ctrl X, Ctrl V, cadê ele? Vou aqui para trás da telinha. Posso jogar até ele aqui dentro. Nesse gráfico aqui eu posso tirar 1, 2, 3, tirar as linhas de grade, tirar a legenda. E aí, ó, eu sei que isso aqui agora é o quê? É Nordeste. Se eu quero ver no gráfico, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, né? Sudeste, Sul. Então, essa é a análise que eu posso fazer diretamente no gráfico. E essa mesma análise, se eu quiser fazer utilizando tabelas dinâmicas. As tabelas dá para eu aumentar aqui mais. Tá? Usando o filtro. Beleza? Então, isso é o que você pode aí estar trabalhando a qualquer momento. Veja que essa receita aqui é uma média da planilha de vendas usando o campo receita, né? Isso aqui, ó. Aqui é o desvio padrão, já fiz isso na aula passada, expliquei. Beleza? Então,
o que são essas KPIs, né? Ou essas que a gente chama, esses KPIs, essas variáveis que você quer avaliar. São os indicadores, né? A receita, o lucro, o ticket médio da empresa, né? A margem. Então, com fórmulas simples, desculpa, no Excel, utilizando a formulação, vamos dizer assim, tradicional do Excel, ou até mesmo a estruturada, vocês conseguem resolver esses problemas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Utilizando fórmulas, né? Usando as referências, C2 mais E2, toda aquela história, né? Utilizando o modelo tradicional, né, de fórmulas para realizar cálculos no Excel. Ou utilizando o estruturado, que é esse que está aqui. Por exemplo, quando eu digo eu quero a média da planilha vendas do campo receita, né? Então ele vai aqui em planilha vendas, nesse componente, tem um campo aqui, ó, receita, né? E ele vai tirar a média desse campo. O bom é que qualquer dado que eu colocar nessa tabela aqui, automaticamente vai ser alterado onde estiver sendo chamado essa tabela para realizar algum tipo de cálculo. Beleza? Então, coisas comuns que vocês fazem, que a gente pode fazer em uma análise de negócio, por exemplo, eu quero saber os 5 produtos que eu mais vendo, se eu tenho lá 100, 200 produtos, ou se eu tenho, por exemplo, 30 categorias de produtos, eu quero saber quais são as 5 categorias, top 5, né? Ou não, eu quero top 10, isso é eu que vou decidir. O que é o certo? É top 5 ou top 10? Eu que vou decidir. A depender do meu conteúdo de categorias ou de produtos, a depender do meu conhecimento do negócio. Tá? Então eu que vou decidir. São perguntas que normalmente eu faço, né? E aí qual é o gráfico que eu vou utilizar? Eu devo usar um gráfico de colunas com as 5 principais lá, né? Às vezes eu tenho lá, eu quero ver a receita dos meus produtos, aí eu tenho 200 produtos. Não faz sentido eu mostrar 200 produtos no gráfico, mesmo que sejam um de barras assim, e os 200 produtos apareçam. Veja que não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu posso limpar os filtros aqui, os valores mudam, né? Não faz sentido porque fica muito grande. Então eu quero só o top 5 ou o top 10, né? Aqui eu estou trazendo o top 10, né? Os 10 produtos que eu filtrei aqui para mostrar. Ó, tem 10 aqui. E baseado na soma, né? Baseado na soma. Vocês viram lá, né? Baseado na soma. Se não viram, eu vou mostrar de novo. Pá. Ó, baseado por soma da receita, né? Então, se eu vir aqui, por exemplo, nesse gráfico que está conectado com a tabela, né, planilha vendas, eu posso aqui filtrar também por região, por aqui, e veja que como esse gráfico está conectado com essa segmentação, automaticamente ele também muda aqui. Você pode me perguntar, Tiago, está conectado porque está aqui? Não, está conectado porque quando tu clica nele, tu vem na análise e tu olha filtrar conexões, tu vai ver que tem uma conexão aqui, que é a legenda região, que é o nome região, lá no dashboard. Planilha dashboard, isso aqui é uma planilha dashboard, o nome dela. Planilha da receita, planilha vendas. São planilhas, né? Esse cara aqui é uma tabela que chama-se planilha vendas. Eu vou até alterar aqui, eu vou para ficar diferente. TB planilha vendas, para não confundir com o nome dessa planilha. E aí, quando você faz isso, observa que aqui, ó, na análise da tabela dinâmica, você vindo nas conexões, ó, desculpa, aqui não, na fonte de dados, ó, TB planilha vendas, ele automaticamente também já mudou para TB planilha vendas, né? Então você veja que esse gráfico aqui ele tem uma conexão com região que está na planilha dashboard. Quem é a região que está na planilha dashboard? Esse cara aqui, ó, quando tu clica nele, que aparece o íconezinho de segmentação, região é o nome dele. Então, esse gráfico está conectado com região, certo? E região está conectado com a tabela dinâmica 3, ok. Quem é a tabela dinâmica 3? Essa tabela aqui, ó, que eu deveria mudar o nome. Eu também deveria chamar de, para ficar mais correto, fácil de identificar, o TD, tabela dinâmica, produtos, receita, né? São boas práticas, tá, gente? Boas práticas. Aqui, ó, eu vou chamar de TD, categorias, receita.
né? TD, regiões, receita, pode botar região, receita, como você quiser. Aqui TD, vendedores, receita. Veja que eu estou analisando aqui apenas o KPI é só receita, né? TD, tempo, receita. Pronto. Então observa que quando você clica aqui agora e olha em segmentação, ele está conectado com quem? Com TD, produtos, receita. Está conectado com a tabela dinâmica produto, receita, né? E esse aqui são meus produtos, faz sentido, né? E eu vou montando meu painel, meu dashboard como eu quiser, né? Então você pode ver isso por região, por linha de tempo, né? Quando você tem aqui uma análise temporal, aqui você botou um gráfico, mas você pode também, né? Às vezes é mais interessante, você inserir aqui, ó, inserir linha de tempo. Se você clicar aqui, em qualquer lugar, e for inserir uma linha de tempo, ele vai dizer qual é o único campo que tem como inserir linha de tempo. Então ele vai fazer data, aí ele vai trazer, ok, ele vai me trazer esse componente, eu vou dar um Ctrl X, vou trazer ele para cá. Veja que ele já tem um filtro, né? E ele está me trazendo aqui a soma da receita pelo tempo, né? E eu posso filtrar esse aqui, eu quero só no mês de maio, no janeiro de 2024, né? Deixa eu só... Como eu não tenho aqui, na verdade, esse cara eu já tinha, né? Esse aqui não é dele, não. Eu vou limpar os filtros. O probleminha aqui é o seguinte, ó. Ele está relacionado com vendedores, não é com vendedores. É para ele se relacionar com TD, tempo, receita, né? Criar ele de novo com esse aqui. Certo? Deixa eu fazer aqui de novo ele. Porque aquele gráfico eu pensava que não tinha, que eu criei de novo, ele tinha, né? Então, por exemplo, eu clicando aqui e vindo em inserir linha de tempo, ele vai inserir uma linha de tempo para filtrar. Vou voltar aqui. Já estava certo. Para fazer filtros, né? Como eu quero filtrar, na verdade, eu vou fazer isso aqui, tá, galera? Deixa eu afastar. Está no 2, está no 3, isso aqui está no... Deixa eu afastar um pouquinho esses gráficos para baixo. Só para finalizar a aula aqui, vocês vão entender. Tá eles um pouquinho para baixo. Porque esse linha de tempo, ele é mais um filtro. Então vou dar um Ctrl X aqui nele. Vou jogar ele aqui para cima. Tá bom? Esse cara eu jogo geralmente aqui, né? Pronto. Então, veja que quando eu marco aqui, por exemplo, janeiro,
nada muda, né? Mas eu preciso o quê? Eu preciso, deixa eu até aumentar ele aqui. Na verdade ele nem precisa tanto porque eu estou com meses, né? Vou botar aqui, se eu botar por exemplo em trimestres não, dias, ele vem mais, né? Ó. Qual dia eu quero ver, quais dias, enfim. Deixa eu fazer isso. Qual é a questão? A questão eu quero saber com quem esse cara está conectado. Então eu tenho que vir em linha do tempo, abrir as conexões. Eu vou conectar ele, na verdade, com categorias, com produtos, com as tabelas dinâmicas, ó, regiões, tempo, vendedores. Ok. Isso quer dizer o quê? Que se eu marcar aqui, ó, 1º de janeiro, eu quero saber o mês de janeiro até dia 30. Né? Veja que os gráficos aqui alteram. Né? Esses gráficos aqui estão mudando. Né? Por quê? Porque quando eu altero isso aqui, a minha tabela dinâmica ela altera. Na verdade eu não tive nada em janeiro. Vou botar aqui por meses. E vou diminuir esse para facilitar. Veja que você vai fazer isso da forma como você achar mais interessante para o seu problema. Né? Mas por exemplo, se eu olhar aqui, ó, acho que 2024 não tinha nada nesse tempo. Mas aqui de setembro de 24 até abril, até maio desse ano. Né? Então ele vai fazendo filtros aqui, ó, pelo tempo. E ele está filtrando, por exemplo, esse gráfico, porque na verdade, quando eu altero esse filtro aqui de tempo, é alterado esses dados aqui de baixo, né? Na minha tabela dinâmica. E uma vez alterada a tabela dinâmica, esses gráficos que são relacionados com a tabela dinâmica, né? Cada gráfico desse também tem um nome, tá bom? Ó, gráfico 2, eu deveria dar um nome correto aqui, né? Aqui eu deveria dar um nome de... Aqui é um gráfico estático, esse é um gráfico estático, a diferença. Esse é um gráfico dinâmico, então ele vai ter aqui eu posso chamar aqui de GR produtos, receita, né? Para ficar mais correto. Nas próximas aulas a gente vai construir dashboards em algumas das aulas, né? mais bem elaborados, mas na próxima aula a gente vai discutir alguns conceitos técnicos, né? De algumas análises, de alguns conceitos mesmo, como probabilidades, lei dos grandes números, distribuições. Então são conceitos que são importantes, que a pessoa precisa saber para ter uma análise mínima, básica, né? E não simplesmente sair chegando e gerando gráficos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho categoria, gráfico de categoria por receita. Aqui eu tenho gráfico de regiões por receita. Aqui gráfico produtos. Aqui gráfico de vendedores. Então vou chamar de GR. Vendedores. Receita. Tá? Esse cara aqui é um gráfico temporal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é aí que eu sei que esse gráfico aqui, ó, do produto, essa tabela dinâmica está conectado com data e com região. Quem é data e quem é região? Data é esse cara aqui, ó, essa linha de tempo, data, certo? E região, esse segmento. Mas uma vez que eu mudo essa linha de tempo, eu mudo aquela tabela dinâmica. Se eu mudo aquela tabela dinâmica, eu mudo esse segmento. Se eu mudar o segmento, eu mudo a tabela dinâmica. Se eu mudar a tabela dinâmica, ele muda isso aqui. Então, por exemplo, ali, ó, como tá, se eu botar filtro sem filtro, todo mundo vem. E aí eu começo a dizer, eu quero por região, eu quero todas as regiões, eu vou limpar isso aqui. Então tudo que eu faço aqui muda, porque na verdade muda também essa análise aqui. Então é por isso que é bom deixar sempre a parte exploratória dos dados à parte. Beleza? Então galera, no material
Vocês podem seguir e ver que vai ser em cima disso, né? Tem lá um passo a passo de você repetir esse processo e tem um exercício final que vocês devem fazer, praticamente refazer isso aqui, né? Então, a atividade é você refazer o que eu fiz nessas duas aulas, né? Seguindo o material que está lá, né? Se você for lendo e estudando, você vai fazendo, e lá no final tem um exercício final, né? E aí no exercício final você pode continuar na sua análise e responder as perguntas que tem lá, beleza? Você pode responder no próprio documento que você vai criar, você vai enviar uma planilha para mim e você pode responder na própria planilha, fica à vontade, tá bom? Então, o importante é você saber interpretar isso aqui, né? Interpretar essas KPIs, né? Essas análises, né, dessas variáveis que são importantes. No caso aqui eu só trabalhei com receita. Você não necessariamente vai ficar só em receita. Abra a sua imaginação, galera. Não replique como um papagaio necessariamente o que eu fiz. Pega a sua imaginação. Faça aqui eu vou tentar fazer um dashboard aqui usando esses gráficos, usando essas tabelas dinâmicas bem bonitinho, que seja em cima desses dados aqui que o professor mandou, né? Então, usem a sua imaginação, a criatividade de vocês e desenvolva o máximo que vocês conseguem desenvolver desse trabalho, desse exercício, né? Replique. O passo a passo está aí. Você vai replicando o passo a passo, você vai fazendo. Mas não é simplesmente chegar e mostrar números e gráficos para mim, né? Responda ali as últimas questões no tópico 8 do exercício, né? No tópico 8, o exercício final. Quais são os 3 produtos mais rentáveis? Como varia o lucro por região? Eu não mostrei isso aqui, mas como varia o lucro por região? Eu tenho que fazer uma análise por lucro. A região aqui está olhando a receita, né? Então eu vou clicar aqui em cima, análise de tabela dinâmica, mostrar aqueles campozinhos aqui do lado, né? E ao invés de olhar a receita, eu vou olhar o lucro total. Jogar aqui, né? E agora eu estou vendo o lucro. Então, se eu perguntasse como varia o lucro por região, né? O lucro varia como? Então, eu posso jogar aqui um classificar, né? Botão direito do mouse, classificar do maior para o menor. Aí dizer, ó, por região, como é que funciona o lucro? A região norte, o lucro varia de 56.580 a 78.198, sendo a região norte a região mais lucrativa, a região centro-oeste é menos lucrativa. Existe sazonalidade mensal nas vendas, ou seja, existe uma repetição, né? Algo é sazonal. Então, são as perguntas que estão lá no exercício 8, que o próprio exercício te ajuda a responder, que vocês devem ir lendo, seguindo, discutindo e escrevendo no próprio documento. Você pode enviar para mim, inclusive, a planilha e um documento comentando o que você fez, né? Você pode fazer não precisa nem fazer, você abre uma aba nova aqui e escreve a resposta às perguntas no próprio planilha, né? O que importa é que você faça. E está aqui o material, né? Atividade 1, né? Nas instruções para você fazer, né? Importa os dados, faça análise exploratória, faça as tabelas dinâmicas. Você não vai replicar exatamente o que eu fiz nessas duas aulas, não, até porque vai dar mais trabalho. Você vai ter que assistir aí quase 3 horas de aula, né? Porque hoje 1 hora, o outro hora e pouco, 2, 3 horas de aula, né? Um dashboard final, ó. Tente fazer isso aqui, né? Tem um material, tem os dados, tem um material aqui postado. Esse é o primeiro exercício, né? Vocês vão ter pelo menos uns 3 a 5 exercícios nesse nível aí, tá? E deve ser entregue até o final do mês, beleza? Então, pessoal, por hoje é só isso. Eu tenho que entrar na outra turma agora. Se alguém tem dúvidas, vocês podem perguntar. Senão eu vou parar a gravação aqui.